Opa! Aí. Como funciona o fascismo parte 4? Beleza? A última parte do nosso livro de Jason Stanley, né? A gente está aqui fazendo um estudo, aqui uma conversa a respeito dessa obra. Jason Stanley concebe esse livro Como Funciona o Fascismo, a Política do Nós e Eles. Usamos como referência aqui também Hannah Arendt, né, nos primeiros vídeos. Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu. Lembrando, quais são os pilares, né? Porque a gente tem que falar dos últimos hoje, mas vamos resgatar alguns aqui. O primeiro deles, evidentemente, o passado mítico. Todo fascista, né? Ele quer voltar para um passado onde tudo era melhor, etc, etc, etc. Se você for parar para pensar, isso no Brasil vai começar, né, em 2014, com a não aceitação, né, da derrota. Quando Aécio Neves não aceita o fato de ter sido derrotado democraticamente, né, evidentemente nas urnas em 2014, e aí vem aquele lance de terceiro turno, recontagem de votos, e aí, cara, isso tudo vai chocar o ovo da serpente, né? Essa oposição, essa política do nós e eles, né? Ela se intensifica aí. O Brasil sendo um país escravista, evidentemente até hoje, é inaceitável, totalmente inaceitável para muita gente a ascensão de determinadas classes, ainda mais se for preto e pobre, né? Então, nesse contexto, você tem aí a figura, né, ali do Aécio que não aceita isso, etc, etc. Aí você tem aquelas manifestações, lembra? Né, anticorrupção, né, sendo convocadas constantemente pela grande mídia, que hoje em dia, né, a gente está aqui dia 14, 15 de maio, que hoje em dia se opõe ao presidente vigente também, né, ao inominável, né, que aliás só é possível a existência de um Brasil fascista hoje em dia devido a uma crise institucional que você teve com a não aceitação, né, da derrota aí da figura de Aécio Neves em 2014. Cara, tem um negócio, um livro muito legal para entender isso, chama-se Os Vencedores. Quer ver, ó? É esse livro aqui, ó, Os Vencedores, tá? De Ayrton Centeno. É um calhamaço muito legal. Esse livro aqui é maravilhoso, maravilhoso. O que esse livro fala, né? Na verdade, ó quem tá aqui, ó que bonitinho. Ó. Esse livro aqui, ó, tem uma outra foto aqui, rapaz, quer ver que foto bonita? Ó. Esse livro aqui, na real, ele fala sobre Cara, ele fala sobre a consolidação da esquerda da luta armada nos anos 60 e 70, pega os principais personagens que você tem aí, né? A coisa que a galera quer de volta, ó, o pau de arara, né? Então, na verdade, assim, é como a geração de 64, ela foi esmagada pela ditadura militar, mas mesmo assim depois ela conseguiu espaço de poder, né? Por exemplo, se você pega aí o próprio ex-presidente Lula, né? Que durante a ditadura militar foi preso devido à liderança do movimento grevista lá no ABC, né? Mas é interessante que você pense, porra, o cara que na década de 60 e 70 foi perseguido pela ditadura, a geração dele que foi esmagada, ele deixa o seu mandato em 2010 com 87% de aprovação, né? Ah, isso é opinião de professor petista, comunista, petralha, gaysista, maconhista, terrabolista, como um imbecil me chamou outro dia. Não, isso está no G1, né? No G1, vai lá no G1 e coloca, aprovação do governo Lula 2010, você vai ver, 87%. Aí você vai ler como que a geração que foi esmagada pela ditadura, ela conseguiu espaço de poder posteriormente, ela alcançou, né? Esse cachorro filho da puta que não cala a boca, ela alcançou esses espaços, né? Ela deu a volta por cima, percebe? E esse livro tem uma passagem muito legal que fala sobre esse lance até pra gente entender, sabe, a ideia do fascismo no Brasil, que funciona como, né? Você fala assim, ó, quando que os militares voltaram a tentar ocupar espaços de poder no Congresso Nacional, etc, etc, né? Contanto que essa última eleição que esteve em 2018 foi a eleição que mais elegeu militares, ex-militares, policiais, ex-policiais para o Congresso Nacional, né? Você fala, isso começou quando? Principalmente quando a Dilma Rousseff, ela traz à tona o lance da abertura dos arquivos da ditadura, percebe? Pronto, voltei. Eu fui lá dar um tiro no cachorro. Mentira, não foi não. Não foi não. Então, olha só.
Eu gosto dos bichos, né? Mais do que de pessoas, na verdade, né? Mais do que de muita gente. E Ataúfo Alves, né? Quanto mais conheço o homem, mais eu gosto do meu cão. Essa música é boa, né? Bem interessante. Mas olha, qual a grande sacada aqui? Esse livro, Os Vencedores, ele narra isso, né, cara? Ele fala sobre essa ideia de como a esquerda, que lá nos anos 60 e 70 foi caçada, né, foi perseguida, torturada, inclusive você vê muitos fascistas no Brasil dizendo o erro da ditadura foi torturar e não matar, né? Coisa que trouxe à tona o meme que virou presidente, né? O meme de mau gosto que virou presidente da República. Na verdade é muito louco você pensar, né? Assim, quem é, né, o inominável? Quem é Jair Bolsonaro, né? Cara, ele foi um deputado do baixo clero durante 28 anos, aprovando uma ou duas medidas, eu acredito. Vai eleger os filhos, né? Evidentemente, devido ao sobrenome. E, cara, ele era totalmente desconhecido. Esse cara começa a ficar conhecido a partir de 2012, 2013, né? Aliás, 2013, 2014, né? Evidentemente nas eleições e tal. E naquela época, pré-eleição, quando você teve as manifestações de rua em 2013, né? Que a grande faísca no barril de pólvora foi o tal dos 20 centavos, o aumento dos 20 centavos na passagem de ônibus e tal. E aí lá você via ele, e aí depois disso ele vai ganhando espaço no Super Pop, no CQC, né? Qual que é a merda do CQC? Tipo, é você pegar comediante de gosto duvidoso, tipo Danilo Gentili, que é um puta do idiota, né? E coloca ele como repórter, entendeu? Só que esse cara não é jornalista, não é repórter. E o que os caras faziam? Iam pra Brasília encher o saco de político, né? Isso dava uma audiência do caralho. Só que o político que eles mais enchiam o saco, o cara que mais falava merda, que a galera mais falava, oh, que legal, etc, etc, é o Messias, né? Como diz o Pedro Cardoso, né? É o Bolsonaro, né? Como eu carinhosamente gosto de chamá-lo. É o nazista, né? Que hoje está no poder, né? O fascista que hoje está no poder. E aí você fala, qual que é a grande sacada? É sempre pensar da seguinte maneira, né? Que esse livro aqui, ele tem uma passagem muito doida no qual ele fala sobre como que a democracia, porque como nós dissemos aqui algumas vezes, a democracia é autofágica, né? Ela lhe dá, ela te deixa, ela te dá a liberdade de eleger alguém que ponha fim a ela mesma, né? Por isso que é interessante pensar no paradoxo da tolerância de Karl Popper. Karl Popper, filósofo alemão do século XX, ele fala que a tolerância, o paradoxo da tolerância, a tolerância pode tolerar tudo, menos o intolerante e a intolerância. Porque se a tolerância tolera o intolerante, quando esse intolerante chegar ao poder, toda a tolerância que o fez chegar até lá, ele manda a merda. Tá? Então, lembre-se disso. O livro Como as Democracias Morrem, que a gente também citou nos primeiros vídeos sobre como funciona o fascismo, ele fala disso, né? Ele faz um alerta aí pra gente. E aí nesse contexto é interessante você pensar, né? Que a questão da eleição da esquerda no Brasil, e que depois, né, a gente entende muito sobre por que o fascismo ele ganha força, a eleição da esquerda no Brasil vai se dar como? Você tem aí o Lula em 2002 com uma política de conciliação, colocando como vice um empresário, né, do setor têxtil, eu acredito, que é o José de Alencar. Isso alerta para o mercado, e alerta para a burguesia, e alerta, né, para o empresariado. Olha, eu não sou mais aquele Lula de 89, percebe? É o tal do Lulinha Paz e Amor que o marqueteiro Duda Mendonça fez, né? E aí beleza, em 2002 está lá, só que assim, ó, a ideia, né, dos caras era qual? A ideia dos caras não, né? A ideia de quem passa a faixa para ele, por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso, que em 2002 vai passar a faixa para ele lá no Palácio do Planalto, passar a faixa para o Lula, a ideia é assim, vamos deixar esse torneiro mecânico analfabeto, né, sem dedo, né, que fala errado, né, nordestino, né, etc, etc, etc. Vamos deixar esse cara que fala menos laranja, né, que fala sarchicha, né, vamos deixar esse cara governar. Ele vai fazer tanta merda, depois a gente toma o poder de volta, depois nós voltamos em 2006 como os heróis. Olha, tá vendo? O Brasil é tão democrático que até um torneiro mecânico sem o dedo que fala tudo errado
governou esse país, né? Agora devolve para quem entende, né? Essa foi a ideia. Aí em 2006 esse cara é reeleito, né? Dá um cacete no Geraldo Alckmin que tentou, né, ser presidente em 2006, assim como tentou agora em 2018, né? Aliás, na verdade o plano do mercado era um cara como ele, né? Moderado para os costumes, né? Mas assim, não um fascista, né? Mas assim, qual a grande sacada? O Lula vai ser reeleito aí em 2006, né? E aí, posteriormente, devido à reeleição dele, em 2010 ele consegue eleger, né? Ele se torna um cabo eleitoral da Dilma, e a Dilma é eleita em 2010, ela foi ministra-chefe da Casa Civil, ela foi a mãe do PAC, né? Do Programa de Aceleração do Crescimento. E aí começa aquele lance meio UDN, percebe? Né? Da direita rançosa que está ali no Congresso Nacional desde as capitanias hereditárias, se bem que não existia Congresso nas capitanias, mas enfim, vocês estão entendendo, né? E aí vem aquela coisa meio rançosa assim de, pô, a gente tem que tirar esses caras aí de qualquer jeito, tem que tirar de qualquer jeito. Em 2014 você tem uma eleição que vai polarizar muito o Brasil, foi a primeira vez em que eu vi pessoas se atacando violentamente devido a opiniões políticas distintas. Então você tinha gente fazendo campanha para Aécio na rua que chutava carros sei lá, com adesivo do PT, coisas assim. Eu lembro que ficou um lance muito tenso. Eu trabalhava numa escola que o dono da escola, ele, depois que a Dilma foi eleita, ele mandou fechar o estacionamento dos professores como retaliação, pode crer. Olha a mente do cara. Mandou fechar o estacionamento dos professores como retaliação, tá? Porque professor é tudo petista, você entendeu? Então os professores tiveram que parar seus carros nas ruas durante uns 15 dias. Eu sempre fui de ônibus, né? Então pra mim é diferente, né? Eu sempre, né? Eu olho muito pro céu, é porque eu ando de ônibus, né? Diego Moraes, inclusive, mora aqui perto, né? Morava aqui perto, né? Acho que não mora mais. Mas enfim. E a grande questão é assim, você começa a entender isso, né, cara? Que com a derrota do Aécio, em 2014, a direita, né, de fato, ela começa a articular uma maneira de tirar a presidente Dilma, né? Então o PSDB, inclusive Tasso Gereissati, presidente do PSDB, numa entrevista recente não, tá? Foi em 2018, né? A gente está em maio de 2019, estamos em plena quarentena, em plena pandemia. Mas o Tasso Gereissati disse que se arrepende profundamente de ter participado do golpe que derruba a Dilma, né? Por quê? Porque ela vai ser derrubada em 2016, pautado numa lei, né? Sei lá, numa acusação que é a tal das pedaladas fiscais, coisa que todos os presidentes fizeram até então, né? E aí, né, sob esse contexto em que a gente tá, você fala, bom, então em 2014 a não aceitação, o tal das pedaladas fiscais a gente estava falando. Aí você fala, pô, todos os presidentes fizeram, né, até ela, e no dia seguinte que ela é derrubada, na semana seguinte, essa lei sobre pedaladas fiscais, ela deixa de ser crime, você entende? E aí você tem lá um cara que é colocado no lugar dela, o vice, o Michel Temer. O grande erro também do Partido dos Trabalhadores e da esquerda brasileira foi o tal do fisiologismo, né? O que é o fisiologismo? A conciliação com setores que tradicionalmente sempre estiveram, né, no Congresso Nacional, historicamente sempre estiveram no Congresso Nacional. A minha relação com a esquerda no Brasil, principalmente a esquerda institucional que chega ao poder, ela é muito ambígua por conta disso também, né? Mas se bem que se houvessem medidas que não levassem em consideração a conciliação, a gente chamaria isso de uma ditadura também, né? Então é muito foda isso tudo, percebe? E aí nesse contexto, o que vai acontecer? Você tem aí as manifestações de rua sendo chamadas aí principalmente pela Rede Globo de televisão. Pô, eu lembro aos domingos, cara, os caras entravam a cada 15, 20 minutos ao vivo. Olha, venha pra rua, pela democracia, etc, etc. E aí você vê a intensificação, né, daquele preconceito de classe muito forte que sempre existiu no Brasil, né? Inclusive eu tenho uma história interessante sobre isso, que é assim, né? No dia que eu estava aí prestes a ser demitido de uma das instituições na qual eu fui professor, né? E o mantenedor da instituição, né, o dono dos meios de produção, o dono da parada, ele falou assim para mim
que os médicos cubanos, eles estão, que os jovens no Maranhão, né, devido ao Flávio Dino, né, do Partido Comunista, né, os jovens no Maranhão eles não estavam tendo aulas de inglês, e sim de espanhol, porque eles estavam sendo doutrinados no idioma de venezuelanos e cubanos, estavam sendo preparados para consolidar uma revolução socialista nesse país. Tá. Qual é a fonte, né, dessas informações? De onde ele tirou isso? É de um site chamado www.tireidocu.com.br, entendeu? Tirei do cu, né? É lá de onde veio isso. Ele também falou assim pra mim que os médicos cubanos, olha que foda, eram guerrilheiros secretamente infiltrados no Brasil, preparando uma revolução comunista, tá? Pode rir que a piada é essa, tá? Fonte www.tireidocu.com.br, né? Ou então fonte Vozes da Minha Cabeça, também, essa fonte também ela é bem interessante. Mas a grande sacada pra gente entender isso aí, você fala, porra, beleza, então o fascismo no Brasil, cara, né, a gente tá falando especificamente disso, a gente tá falando de como funciona o fascismo, mas o fascismo no Brasil ele começou aí, de certa forma, ele começou a ser, né, gerado aí. Paulo Henrique Amorim, uma vez, falecido Paulo Henrique Amorim, do saudoso canal Conversa Fiada, né? Aquele cara que falava boa noite, boa sorte, sabe quem que é esse cara? Ele é maravilhoso, né? Faleceu no ano passado. O Paulo Henrique Amorim, ele falava assim que os fascistas, eles sempre estiveram debaixo das penas dos tucanos, entendeu? Sempre, né? Então, o cara que votou no Messias em 2018, ele votou no Serra em 2002, ele votou no Alckmin em 2006, ele votou em quem foi em 2010? No Serra de novo, né? Aqui ele emerge a cada 4 anos, ele emerge das catacumbas, né? E ele vem, né? E uma coisa meio The Walking Dead, né? E em 2014 votou na Aécio e tal, e agora votou, né, no Inominável, né? Mas a grande questão pra gente entender isso tudo, cara, é a gente pensar assim, né? Tá, beleza. Então existe essa questão e a gente consegue entender a chegada até 2018. Cara, tem um livro maravilhoso que é esse daqui, ó. É um dos livros mais legais que eu já li na minha vida. Sobre Lutas e Lágrimas, uma biografia de 2018. É legal o subtítulo, O Ano em que o Brasil Flertou com o Apocalipse. É de Mário Magalhães. Esse livro aqui, cara, é lindo, quer ver? Esse livro ele começa com o assassinato da vereadora Marielle Franco, né, por agentes do Estado, por milicianos envolvidos, né, diretamente com a família do presidente da República. Por isso que atualmente ele está trocando, né, a liderança da PF, para que seus filhos não sejam investigados, né, para que não chegue, né. É igual a questão da Lava Jato, quando a Lava Jato estava prestes a chegar em PT e PSD, em PMDB e PSDB, né, e começar a cortar a cabeça da Casa Grande, ou pelo menos acusá-los, né, o que vai acontecer? Você tem um grande acordo, né, como disse Romero Jucá, um acordo com o Supremo e com tudo para estancar essa sangria, tem que parar essa porra aí, né? Romero Jucá, senador pelo PMDB, né, que foi um dos articuladores da derrubada da Dilma Rousseff. O que é estancar a sangria? Impedir que a Lava Jato chegasse nesses caras, né, PMDB, PSDB, etc, etc. E nós vimos aí, né, toda a promiscuidade que envolve a questão da Lava Jato. Você pega a troca de mensagens entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, né? Como assim que um juiz ele orienta um promotor sobre quais provas devem ser utilizadas, etc. Isso é totalmente anticonstitucional, né, cara? Isso é totalmente ilegal sob o ponto de vista, né, do direito. Aqui, minha gata derrubou o celular, caralho. Voltei. Então, e essa obra aqui, do Mário Magalhães, ele fala especificamente sobre o ano de 2018. Começa com o assassinato da Marielle Franco e vem até, né, a eleição do Inominável. Então eu vou ler um trecho aqui só para você ver a gravidade da coisa. Ó. É possível que Joseph Goebbels, o ministro do Terceiro Reich para a propaganda, jamais tenha enunciado o axioma a ele atribuído de que uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade. Foi, todavia, praticante compulsivo dela.
Adeptos de Bolsonaro têm compartilhado informações que se viciam os fatos. Circula no WhatsApp a pataquada de um plano de dominação comunista do PT. A montagem repousa na prateleira do mercado de invencionices. É herdeira de uma armação nazistoide ocorrida em 1937. Enamorado pela Alemanha hitlerista, o presidente Vargas pretextou um certo plano Cohen para perpetrar o golpe de Estado que impôs a ditadura do Estado Novo. Então, assim, o Mário Magalhães, que é o cara que escreveu essa obra, esse livro maravilhoso, ele vai falar... Pô, você tem que lembrar que esse país, cara, ele elege um presidente pautado, né? É simples, ó, 87% dos eleitores do Bolsonaro acreditaram em kit gay e mamadeira de piroca. 87%, tá? Que notícias circulavam pelo WhatsApp, financiados aí por grandes corporações, por grandes empresários. Um deles é o Luciano Hang, né? O velho da Havan, né? O gnomo sonegador, né, um dos caras que financiou aí a disseminação dessas fake news pelo WhatsApp e disseminado, financiado por essas corporações e disseminado pelo tal do gabinete do ódio, que é dirigido aí por um dos filhos do presidente, né, pelo Carlos Bolsonaro, que é vereador, mas acho que é vereador federal, né, porque é como se ele fosse um presidente, né, cara? Um negócio muito louco da gente parar para pensar. E aí, sobre esses aspectos, né, que é interessante você entender. O Mário Magalhães também escreveu isso aqui, ó, a biografia do Carlos Marighella, tá? Que inclusive hoje, dia 15 de maio, 15 ou 14, espera aí, 14 de maio hoje, né, a gente tá gravando esse vídeo. Hoje era para estrear o filme do Marighella, né, dirigido aí pelo Wagner Moura, e com o seu Jorge fazendo, né, o Carlos Marighella. Era para estrear hoje, só que em épocas de pandemia, de Covid-19, né, infelizmente isso aí vai ser adiado. E aí, sobre esses aspectos é que a gente passa a entender a consolidação do fascismo brasileiro, né? Nesse sentido, o que é interessante a gente entender, nós falamos aqui, né, nos primeiros vídeos sobre o passado mítico, sobre a propaganda, né, que ela distorce totalmente a realidade. Você tem que lembrar que o passado mítico, a volta, né, onde tudo era melhor. Lembrando que foi nas manifestações de 2016, das pessoas indo às ruas, que você tem um fenômeno, né, no mínimo curioso, que é a galera fazendo selfie com a tropa de choque, né? Então o cara ia lá com a sua camisa da seleção, que eu particularmente eu peguei assim um asco dessa camisa, da bandeira, eu não posso nem ver, cara. Eu vejo esse negócio, eu já penso, sabe, né, eu já penso nos Minions já, né? E aí você fala, bom, o cara ia lá fazer uma selfie com a tropa de choque, tá ligado? Quem começa fazendo selfie com tropa de choque, meu, é óbvio que vai pedir a volta da ditadura. É óbvio que vai pedir o AI-5, né? Aliás, tem gente que sai pra rua e fala, AI-5, e nem sabe que porra é essa, né? A grande maioria, acredito eu, fala AI-5 como se fosse boa tarde, boa noite, bom dia, AI-5. Não é assim, né, cara? O ato institucional número 5, ele legalizou a tortura, a prisão, foi o fim do habeas corpus, né? Cara, assim como tem gente agora que não está podendo se despedir dos seus familiares queridos devido à pandemia, está sendo enterrado sem velório, caralho a quatro, teve muita gente aí na ditadura que pô, não pôde se despedir do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, né, dos seus parentes, enfim. Então a grande sacada é o passado mítico, a propaganda, né, que é a ideia aí que a gente tem a respeito da distorção da realidade, o anti-intelectualismo, é uma coisa que você tem que lembrar e muito. Você não pode nunca esquecer que atacar a universidade, atacar a ciência é algo que para o fascismo é assim que ele se mantém no poder, né? A irrealidade com as mentiras e teorias conspiratórias. Então você pega, por exemplo, semana passada o presidente falou que ia fazer um churrasco para 1000 pessoas, aí a opinião pública se mobilizou, no dia seguinte ele volta e fala que era fake, eu tava zoando e tal, um imbecil, né? A hierarquia, né? A ideia de que você tem um grupo dominante expresso em questões raciais e de gênero, né? A vitimização,
Percebe? Que é, tipo, como nós falamos, a vitimização, ela fala assim, o grupo dominante acha que é vítima das minorias, né? Então as feministas me oprimem, eu não consigo entrar na universidade por causa dos cotistas, etc, 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 né? Vitimização é o nome desse termo. E nós temos também outros temas que são quais? O sétimo pilar é a lei e ordem. Lei e ordem, qual que é a ideia? É o discurso de punição contra os dissidentes, onde o grupo discriminado é sempre vagabundo e preguiçoso. Você entendeu? Então, professor, artista, intelectual, né, gente que se opõe ao sistema, né, que se opõe a essa ideia errônea de lei e ordem, é discriminado como vagabundo e preguiçoso, né? Comunista vagabundo, artista vagabundo, né, que vive mamando na lei Rouanet, né? Você pega essa porra dessa lei Rouanet, por exemplo, é algo interessante de ser pensado. O que é a lei Rouanet? Sérgio Paulo Rouanet foi ministro durante o governo Collor, diga-se de passagem, e criou essa lei com qual intuito? Essa lei é assim: se o Estado financiar diretamente a cultura, vira propaganda. 2, se as empresas financiarem diretamente a cultura, elas vão atender apenas a interesses corporativos. Então, qual que é a ideia? A empresa, a pessoa jurídica ou a pessoa física passa, né, um valor para o Estado, evidentemente essa pessoa vai ter um abatimento do seu imposto de renda, e o Estado direciona esse valor passado pelas empresas para fomentar a cultura. Então, se você quiser captar projetos da Lei Rouanet, você escreve um projeto, né? Projeto não, desculpa, quiser captar recursos da Lei Rouanet, você escreve um projeto, apresenta para o Estado, e aí, evidentemente, o Estado vai fazer essa ponte entre a empresa e o artista, mediado pelo Estado. Se deixar só nas mãos do Estado, vira propaganda. Se deixar nas mãos da empresa, atende interesses corporativos. É isso. Não é coisa de vagabundo comunista para alimentar artista vagabundo comunista, etc, etc, etc. Não, cara, foi criado no governo Collor essa porra, você entendeu? A Lei Rouanet, né? Outro discurso, outra pilar do fascismo é a tensão sexual, né? Então qual que é a ideia? Espalha-se o medo do estupro, né? E os opositores, eles são tarados e degenerados. Todos os opositores são tarados, degenerados, né, etc, etc. Contanto que você vê aquele discurso, a universidade, fica todo mundo pelado, fazendo orgia, etc, etc, etc. Então é a tal da tensão sexual, né? E se você pega, por exemplo, o discurso do fascismo, né, do fascismo brasileiro, ele tem uma obsessão muito forte por isso, né? Você pega ali a ministra, né, da Goiabeira lá, Damares, né, a doida Damares, vendo lesbianismo em Frozen, né, que ela termina num castelo de gelo porque ela é lésbica e vai ser acordada pela princesa, pela Bela Adormecida, pelo um beijo da Bela Adormecida no Frozen. Cara, é uma loucura que envolve a tal da tensão sexual, você entendeu? Então, assim, o fascismo, ele coloca, né, sempre os opositores como tarados e degenerados. Então a gente precisa de um líder que proteja nossas mulheres. Você entendeu? Essa é a grande sacada, né, do sistema em si. O nono pilar, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra são duas cidades que no Antigo Testamento foram devastadas por Deus, né? Aquele Deus do Antigo Testamento que fode todo mundo, né? E a ideia de Sodoma e Gomorra no fascismo é simples, ó, é uma superioridade dos valores e tradições do campo sobre a cidade. Então o campo é um lugar, né, de manutenção dos valores e das tradições, e a cidade é um lugar de gente degenerada, né, drogados, artistas, intelectuais. Então o campo, você pode confiar, porque o campo é a manutenção das tradições. Não é à toa que a grande maioria dos eleitores do dito cujo vieram aí das regiões rurais, você entendeu? Não necessariamente rurais, mas de latifundiários, fazendeiros, etc, etc. Não estou falando do camponês pobre, fudido, você entendeu? Mas sim, né, dessa questão aí dos detentores, dos donatários, né, que nós temos aí, desde as capitanias hereditárias. E o último pilar, o 10º, é o Arbeit macht frei. Isso aí está escrito em Auschwitz, nos portões de Auschwitz, só o trabalho liberta, né? Todos os opositores ao fascismo são preguiçosos, são vagabundos,
Percebe? Então, o grupo discriminado, ele é visto como vagabundo, ele é visto como preguiçoso, né? O cara que não quer trabalhar, o cara que quer viver de bolsa, o estudante que vive de bolsa mestrado, doutorado, o vagabundo que vive de bolsa família, não quer trabalhar, faz filho para ter bolsa família. É tanta merda que você ouve, né, nesse sentido. E agora, quem está de quarentena, por exemplo, respeitando o isolamento social e que tem esse privilégio, diga-se de passagem, assim como eu tenho, é visto também como vagabundo, preguiçoso, não quer trabalhar, etc, etc, etc. Contanto que a Secretaria de Comunicação, a SECOM, do governo atual, colocou esse lema de que o trabalho liberta, né? Então fizeram um apelo, evidentemente, ao nazismo, né? Óbvio, né? Gente que se opõe ao fascismo é porque não quer trabalhar, porque é vagabundo, você entendeu? Na cabeça, né, evidentemente, do fascismo tupiniquim, né? Então, sobre esses aspectos, o que é necessário a gente entender? A obra, como funciona o fascismo, ela, infelizmente, ela serve para a gente entender o Brasil hoje em dia, né? E nesses 4 vídeos, né, nós humildemente trilhamos aí um caminho para o entendimento dessa obra, para a consolidação do fascismo. Entender aí os 10 pilares é de fundamental importância para que a gente possa saber minimamente, né, onde nós estamos, né? Então eu agradeço a vocês pela paciência de terem visto esse vídeo até o fim. Se você acho que, né, veja lá os outros também, né? São 4 vídeos com esse. Nós terminamos esse assunto e posteriormente nós vamos abordar aí a questão do estado de bem-estar social e o neoliberalismo, tá? Em um próximo vídeo sobre esse eixo temático de atualidade. Você deve ter reparado que no nosso canal você tem 3 eixos temáticos, né? Filosofia, 3 eixos: filosofia, sociologia e atualidades. Então esse daqui é o último vídeo sobre como o fascismo, sobre como funciona o fascismo. Muito obrigado, tá? Saúde para vocês, fiquem bem e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.